Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. No Evangelho segundo São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, põe em questão a dúvida dos fariseus, porque ele procura relativizar aquilo que para eles parecia ser o mais importante. Não se pode arrancar espigas no dia de sábado. Eles interpretavam isso como se fosse um trabalho, e não é permitido trabalhar no sábado. No entanto, Jesus compreende muito bem que o que eles estão fazendo não tem nada contrário à vontade de Deus. E nem tampouco é um desrespeito à lei do sábado, porque eles estavam atendendo a uma necessidade. E para tanto, então Jesus conta a história de Davi, que também transgrediu a lei ao comer dos pães reservados aos sacerdotes na casa de Deus, conforme ele diz no templo do sacerdote Abiatar. Jesus relativiza, afinal de contas, o homem é um escravo do sábado? Ele é um escravo da instituição? Ou a instituição está a serviço do homem? É um raciocínio muito importante. Por exemplo, na nossa condição, nós estamos a serviço da igreja ou a igreja está a nosso serviço? A igreja existe para nós ou nós que existimos para ela? Muito se fala do clericalismo, no sentido de ser talvez buscar a estrutura, os cargos na igreja. Se afinal de contas o mais importante é isso? Ocupar cargos, estar à frente, ter um papel, uma cidadania numa instituição, ou o mais importante é fazer com que essa instituição sirva aos propósitos de Deus. Certamente a segunda coisa é a correta. Vejam o que Jesus diz. Vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? A fome e o estado de necessidade são mais importantes do que observar preceitos, leis, rituais referentes ao templo ou mesmo referentes ao sábado. O sábado não é uma norma em si mesmo, não é um imperativo. Ele tem um significado. Se as coisas perderem um significado, elas não precisam existir. Por exemplo, imaginem a situação de quem se casa. Imagine se uma pessoa se preocupar demais com a cerimônia do casamento, com os festejos, com as filmagens, com os convidados e com a festa em si. Se por acaso, depois de um tempo, esse casamento acaba, o casal se separa, de que valem essas recordações?
Num caso de um divórcio, por exemplo, quem é que vai brigar para ficar com a gravação, com a filmagem do casamento? Ninguém. Aquilo não vale mais nada. Só vale à medida em que existe um sentido para as coisas. E quase tudo na vida é assim também. De que adianta, por exemplo, para falar ainda de culto, de que adianta a gente, por exemplo, para preparar uma celebração, uma missa muito bonita, a gente colocar para fora todos os nossos impulsos negativos e ali, ao combinar, ao preparar a missa, a gente faltar com a caridade, a gente xingar alguém, causar inimizade, seria preferível não celebrar a missa. O que Jesus diz não é propriamente uma transgressão. Jesus, na verdade, faz a gente pensar no significado das coisas e do quanto a observância mera e simples da lei, sem conhecer os seus objetivos, se torna vazia, não serve para nada. A lei não salva. Isso foi dito várias vezes. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.